Gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Boa tarde, boa noite, eu não sei que horas eu estava vendo esse vídeo. Vamos entrar no assunto, um dos assuntos que eu mais gosto de falar, mais gosto de estudar, que é a equação biquadrada. Na verdade, tudo que envolve a equação de segundo grau eu particularmente gosto, mesmo sabendo que a fórmula de Bhaskara não foi de Bhaskara, que foi uma decepção saber. Mas, mesmo assim, eu ainda gosto muito das equações do segundo grau, tá? E tudo que envolve a equação do segundo grau é uma coisa que eu particularmente gosto bastante. Equação biquadrada, só quero falar equação, mas o nome é função biquadrada, tá? Função biquadrada ou função polinomial do segundo grau é a mesma coisa, tá? Só que é uma modalidade de função. A gente já vai estudar mais dois tipos de funções aí ao longo desse nono ano, ao longo desse ano. Função afim, acredito que é o nosso próximo assunto. Função biquadrada, ele é um assunto um pouco grande. Ele vai ser dividido, acredito eu, em 3 vídeos, tá? Então, assim, é um vídeo junto do outro. Quem não assistir corretamente este vídeo agora, vai ficar mais difícil pegar os outros assuntos e aí, consequentemente, vai ficar muito difícil pegar o assunto. Porque ele é um assunto fácil, mas ele é um assunto cheio de detalhezinhos. E aí, quando eu não compreendo o primeiro detalhe, fica difícil para compreender o segundo, e aí, quando eu vou ver, tá uma grande bola de neve. Tá certo? Então, vamos prestar atenção, vamos pegar desde o comecinho. Função biquadrada. Eu anotei aqui a definição. Vocês anotem no caderno de vocês, tirem print da tela, anota, faz alguma coisa. Mas diz assim, ó. Toda função de f, o domínio nos reais e o contradomínio também, tal que f é ax ao quadrado mais b mais c. Ou seja, para eu ter uma função biquadrada, ela precisa aparecer desta forma aqui. Desta forma aqui. Lembra lá na equação do segundo grau, que nós tínhamos uma função, nós tínhamos uma ordem, né? Com a, b e c pertencente ao conjunto dos reais, com a diferente de zero. Então, ela ainda obedece aquelas diretrizes lá de equação do segundo grau. Na equação do segundo grau, eu falava que esse a, ele tem que ser diferente de zero. Até porque se esse elemento aqui a for um zero, isto daqui é anulado. Desculpa que eu for um x. Dx, tá? Este elemento aqui é anulado. E aí eu fico com a equação do primeiro grau. Então, para mim, não é interessante, tá? Então, o a tem que ser um elemento diferente de zero. É chamada de equação biquadrada ou polinomial do segundo grau, tá? E aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos. Coloquei 3 exemplos. Coloquei um f de x igual a 2x menos 3x mais 1, h de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, g de x menos x sobre 4 menos 16. Vamos tirar aqui os termos? Neste daqui, o a é 2. Neste daqui, o b é menos 3. Neste daqui, o c é 1. Todo mundo lembra disso? Neste daqui, ó, o a é 1. Esse daqui, o b é menos 2. E esse daqui, o C, é 1. Neste daqui, ó, presta atenção. O A é menos 1 sobre 4. Aqui eu tenho 1, né? O B, menos 16. E o C, ele é 0. Ele não existe. Sabendo disto daqui, nós vamos para a segunda parte do nosso estudo de biquadrada, que fala sobre raízes ou zero da função. Muito importante isso, porque em alguns livros você vai ver raízes da função, em outros você vão observar zero da função, e até mesmo em algumas provas, em alguns concursos, vai trazer ou uma nomenclatura ou outra. Mas aí quando eles falarem de raízes ou falarem de zero da função, eles estão falando da mesma coisa. Eles estão falando de quê, professor? Eles estão falando de valores atrelado a x, tal que f de x é igual a 0. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou achar valores que eu colocando no lugar do x, eu satisfaça a equação d igual a 0. Então, ele vem aqui, ó.
dá um exemplo. Determine as raízes. Pronto, gente, ó, então, continuando. Nós vamos ver sobre a questão sobre o zero da função. E aí eu estava explicando que o zero da função, ele nada mais é números que vai satisfazer, que vai igualar a equação a zero, a função a zero. Então, como é que eu faço para calcular esse zero da função? Simplesmente eu vou pegar a função e vou igualar ela a zero. Então, eu venho aqui, ó, 2x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a zero. Certo? E agora, faço Bhaskara e delta. Ó, a fórmula de delta me diz que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Por que, professor, eu vou fazer delta? Porque, olha, isso aqui nada mais é com a equação do segundo grau, tá? Então, eu venho aqui. Vamos primeiro falar quem é A, quem é B e quem é C. O A é o 2, né? O B é o menos 3 e o C, quem é? O C é o 1. Então, eu venho aqui. Delta é, quem é o B? Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C. Então, ó, delta vai ser 3 ao quadrado, vai ser 9, menos 8. Delta é igual a quanto? Delta é igual a 1. Ok? Agora, acabou? Não acabou. Eu vou ter que achar quem? Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o A. X vai ser igual a menos, quem é o B da equação? Menos 3, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o A. X vai ser igual, o A, quem é o A? O A é 2. Menos com menos mais quanto? Mais 3. Mais ou menos a raiz de delta, quem é delta? 1 sobre 4. Então, x vai ser igual a 3 mais ou menos 1 sobre 4. X, uma linha. Vamos ver para cá. X, uma linha. X, uma linha vai ser 3 mais 1 sobre 4, que vai ser quanto? 4 sobre 4, que vai dar 1. X, duas linhas, eu vou ter quem? Vou ter 3 menos 1 sobre 4. Que vai dar quanto? Vai dar 2 sobre 4. Se eu quiser simplificar por 2, ó, eu vou ter 1 meio. Então, as raízes da função nada mais é quem? Nada mais é que 1 e 1 meio. Não é facilzinho? Igualo a função a zero e faço normalmente como eu faço na equação do segundo grau. Ó, eu vou dar um macete para vocês aqui. Quem quiser, quem se sentir seguro em resolver já a equação do segundo grau assim, pode fazer a fórmula de delta e a de Bhaskara tudo junto, tá? Como é que fica? Ficaria assim. X é igual a menos B mais ou menos a raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2 vezes o A. Certo? Aí, ó, quem quiser, x é igual a menos, quem é o B da equação? Menos 3, mais ou menos, a raiz de delta. Quem é delta? 3 menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes o 2, é 2? É. Vezes o C, que é 1. Tudo isso sobre quem? Sobre 2 vezes o A. Quem é o A? 2. Aí vai ficar como? Vai ficar x igual 3 mais ou menos. Tudo isto daqui, eu já sei que dá 1. Ó, eu já sei que dá 1 sobre 4. Então, x vai ficar 3 mais ou menos 1, que é a raiz de 1 sobre 4. Vê que economiza, mas eu preciso ficar ligado nisso daqui, tá? Então, eu vou fazer, ó, x uma linha, vai ficar 3 mais 1 sobre 4, 4 por 4 é 1. E x duas linhas, vai ficar 3 menos 1 sobre 4, vai ficar 2 por 4, que vai dar o mesmo resultado. É só um outro caminho.
Quem não gostar e não se sentir confortável de fazer uma conta dentro da outra, não tem problema. Faz primeiro delta e faz primeiro Bhaskara. Eu, particularmente, gosto de fazer delta primeiro e depois eu faço Bhaskara. Mas quem quiser economizar tempo, pode fazer, ó, uma dentro da outra. Não tem problema. Agora, eu só preciso prestar atenção quando eu vou resolver isto daqui. Quando eu for resolver isso daqui. Se eu errar, eu erro tudo, tá? Então, eu aconselho para quem já tem domínio de equação, se quiser fazer aqui para sair mais rápido, faz. Mas se quiser fazer assim, ó, devagarzinho, primeiro um, depois faz o outro e acha a mesma resposta, não tem problema algum, tá? O vídeo de hoje acaba por aqui. Semana que vem nós vamos ver com cavidade, os arcos de parábola para cima, para baixo, um assunto bem legalzinho. Eu acredito que a gente termine esse assunto uns 3 vídeos. Eu acho que já dá pra gente terminar o assunto, tá bom? Fiquem bem e até a próxima.